Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Etnometro by Diego Cortes, comigo, o professor Diego Cortes. Nessa aula de hoje nós vamos estar tratando aí do assunto de geometria, em especial nós vamos estar falando de polígonos, né? O que são, na verdade, esses polígonos, que são figuras planas aí, conforme nós vamos estar vendo aí, pertencentes à geometria plana. Antes de nós darmos início à nossa aula, gostaria de fazer um convite a todos vocês. Se você ainda não for inscrito no canal, para que você se inscreva, deixe o seu like e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. Vamos aí para a vinheta do nosso programa e logo após nós vamos estar dando início então à nossa aula. Então segue aí comigo aí. Já estamos de volta na nossa aula e conforme vocês já estão visualizando, o tema aí que é o tema de nossa aula, que nós vamos estar tratando aí do tema de polígonos, né? O que é, na verdade, um polígono? De forma geral, pessoal, um polígono são figuras planas, né? Que nós vamos ver, né? São figuras aí pertencentes ao plano, né? Com contorno fechado, né? Formado apenas por segmentos de reta. Não sei se vocês recordam o que é um segmento de reta. Em particular, pessoal, o que é um segmento de reta? Vamos imaginar uma reta, né? Que é essa reta aí que estou colocando para vocês. Imagina que dentro dessa reta eu vou destaco lá um pedaço dessa reta. Ou seja, eu chego aqui nessa reta e corto essa reta aqui em dois pontos aqui que eu vou chamar de ponto A e ponto B. Se eu destacar esse pedaço dessa reta aqui, né? Se eu destacar esse pedaço dessa reta, esse pedaço de reta, entre aspas, esse pedaço de reta, ele será aí o que a gente vai chamar de segmento, né, de reta aí. Neste caso é o segmento de reta AB, a gente usa aqui uma barrinha para representar ele aí, né? E o que na verdade são polígonos? Polígonos, na verdade, são figuras planas fechadas, né? Que a gente tem que pensar nessa ideia. São figuras planas fechadas formadas apenas por segmentos de retas. Um exemplo aqui de polígono é essa figura aqui, né? Que nós vamos estar vendo daqui a pouco, que é chamada de hexágono, né? Hexágono. Ele na verdade é um polígono. Por quê? Porque ele é formado aqui, né, por segmentos de retas. Observa aqui, ó, entre o A e o B eu tenho um segmento, né? Eu vou escrever assim AB. Se eu olhar entre o B e o C, eu tenho outro segmento. Se eu olhar entre C e D, outro segmento. Entre D e E, eu tenho outro segmento. Entre E e F, também outro. Entre F e A, outro segmento. Como eu iniciei no vértice A e terminei aqui nesse ponto A, né? Aí que são segmentos. Então, todos esses segmentos que estão unidos aí pelas suas extremidades formam essa figura. E essa figura é um polígono e, em especial, este polígono tem um nome, é chamado de hexágono, né? Essa estrela aqui também que está aparecendo para vocês aí, né? Ela também é um polígono. Observa que eu peguei aqui todos esses pontos A, B, C, D, E, F, G, H e J, né? Aqui e posicionei eles aqui formando segmentos. Quando eu uni as extremidades desse segmento, formou essa figura, né? Essa figura aqui é um polígono também, essa estrela, né, é um polígono. Ok, pessoal? Em especial, para que seja polígono, tem que ter segmentos de reta. Se não for formado somente por segmentos de reta, que isso é importante, somente por segmentos de reta, a figura não é um polígono. Um exemplo disso, pessoal, é essa figura que eu trouxe aqui para vocês aqui, ó, né? Essa figura que parece um bico aí de uma águia, etc, né? Essa figura, pessoal, se vocês observarem, ela na verdade ela tem um segmento de reta, né? Aqui, que é o AB, e a gente tem um outro segmento de reta aqui, que é o segmento de reta BC. No entanto, se a gente observar aí, né? Apesar de ter esses dois segmentos aí, que é o segmento AB e BC, existe um contorno aqui, que é esse contorno aqui, ó, ele não é um segmento de reta, ele na verdade é meio aí curvo, né? Vamos dizer assim. Como a gente tem aqui uma parte curva,
Então, esta figura deixa de ser um polígono. Então, ela não é um polígono. Por quê? Porque ela tem essa parte aí, curva, e para ser polígono tem que ter apenas segmentos de retas aí, formando aí todo o polígono. Ok, pessoal? Então, para ser polígono tem que ter segmentos de retas. Exemplos aqui de polígonos, né? Por exemplo, a gente tem um quadrado, um polígono, né? A gente pensar também que o triângulo também é um polígono, ó, triângulo também é um polígono, né? Já o círculo ou não é um polígono, tá? Por quê? Porque ele é formado apenas por partes curvas, ou seja, partes circulares aí, tá? Então, para que seja polígono, tem que ser formado apenas por segmentos de retas aí, ok? Vamos aí para algumas características aí, né? Os polígonos, eles podem ser classificados em dois tipos, tá? Polígonos, eles podem ser polígonos convexos ou polígonos côncavos. Nós vamos estar entendendo melhor o que é isso. Um polígono, na verdade, ele é chamado de convexo, se e somente se a reta determinada por dois vértices consecutivos quaisquer deixa todos os demais n menos 2 vértices no mesmo semiplano dos dois que ela determina. Aí você vai falar assim para mim, não, professor, que tem difícil é isso? Não, você vai entender agora, olha só. Para que seja um polígono convexo, você vai escolher dois vértices aí, né? Dois vértices. Por exemplo, se eu escolher esse vértice aqui, ó, que é o vértice A, e o vértice A2 aqui, que esses dois vértices aqui, o A1 e o A2, né? Se eu pensar aqui numa reta passando por eles, olha só, vamos pensar na reta aqui, passando aqui por esses vértices. Olha só, você tem uma reta aí. O que você observa? Observa que quando você pega dois vértices aí e traça uma reta, o polígono, na verdade, que era o que a gente tinha aqui, ó, que era o polígono A1, A2, A3, esse polígono ele ficou apenas de um lado dessa reta, né? Se eu tivesse pego essa reta aqui, vermelha aqui, por exemplo, aqui, ó, que eu vou pegar essa reta vermelha, vocês estão observando aí, esse polígono também ficaria totalmente acima dessa reta, ou seja, para qualquer lado que eu pegar aqui, né, qualquer lado que eu pegar, né, dois vértices consecutivos, sempre só vai ficar apenas de um lado dessa reta que eu pegar sobre um dos lados, tá? Quando isso acontecer, a gente vai falar que o polígono ele é convexo, tá? Quando isso não ocorrer, né, se o polígono não for convexo, a gente vai dizer que ele é côncavo, que é o caso de quando ocorrer que você pegar um lado e a figura ficar dos dois lados da reta, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Imagina essa outra reta que eu vou fazer agora de azul, né, que já está até destacada aqui na figura para vocês aqui, mas eu vou destacar com mais. Se você pegar aqui o lado B5, B4 e traçar uma reta, olha o que vai ocorrer. Se eu pegar o lado B5 e B4 e traçar uma reta, eu vou ter, na verdade, esta figura que era o polígono, né, todo esse B1, B2, B3, B4, B5, ela vai ficar dividida em duas regiões, olha só. Uma região à direita e outra região à esquerda aí dessa reta, ou para baixo ou para cima, pode dizer assim, né? Quando isso ocorre, é porque o polígono é côncavo, tá? Polígono côncavo vai acontecer isso. Se o polígono for convexo, não vai acontecer isso, ou seja, o polígono vai ficar sempre de um lado das retas aí formadas sobre os seus lados, ok? Vamos aqui para alguns elementos aqui importantes do polígono. Os pontos, né, que eu chamei aqui de A1, A2, A3, A4, A5, as duas figuras, eles na verdade eles são chamados de vértices, tá? Então toda vez que você for falar aí dos pontos desse polígono, você não vai falar pontos, você vai falar vértices, tá? Os segmentos aí, que é o A1, o A2, A1, A2, né, que são esses segmentos aqui, ó, que eu vou destacar aqui para vocês. Esse segmento, depois esse outro, esse outro, esse outro, esse outro, eles são chamados, na verdade, de lados do polígono, tá? Já os vértices, presta atenção, os vértices, eles podem ser também considerados aqui, se você considerar os ângulos aqui, ó, estes ângulos formados aqui de cada vértice são o que a gente chama de ângulos do polígono, tá? Ângulos do polígono, e eles têm uma grande importância conforme nós vamos ver aí ao longo das aulas, tá? E os segmentos de retas que ligam dois vértices não consecutivos são chamados de diagonais.
tá? O que é uma diagonal? Eu vou só apagar essa figura aqui, só para que eu consiga explicar para vocês o que é uma diagonal de forma mais clara para vocês. Olha só. Uma diagonal, na verdade, é um segmento de reta, é um segmento, tá? Que sai de um vértice ao outro vértice não consecutivo. Olha só. Se eu pegar esse vértice A aqui, A1, este A5 e o A2 são vértices consecutivos, ou seja, estão logo após ele aí, né? Você pega na sequência. Só que se eu pegar esse vértice A1 e esse vértice A4, eles não são consecutivos. Se eu pegar o segmento de reta que sai aqui do A1 até o A4, ou do A1 até o A3, né? Esses dois segmentos de vermelho aí são o que a gente chama de diagonais, tá? Esses segmentos são chamados de diagonais, beleza? Então, o que é uma diagonal? São segmentos de retas que ligam dois vértices não consecutivos, né, de um polígono. Tranquilo, pessoal? Existem diagonais também em polígonos côncavos, só que normalmente a gente não faz o estudo de polígonos côncavos, conforme nós vamos fazendo. Nós vamos estudar apenas os polígonos convexos, são os que mais nos interessam ao longo das aulas. Então vamos aí para a nomenclatura, né? O que é nomenclatura? Como que nomeia um polígono, né? Na verdade, pessoal, o polígono, o nome do polígono depende do número de lados que ele apresenta, né? Os polígonos, então, podem ser classificados aí da seguinte maneira. Se o polígono tiver 3 lados, a gente vai chamar ele de triângulo. Você já conhece muito bem aí, né, o que é um triângulo. Seria uma figura tipo igual essa que eu acabei de desenhar para vocês aí, né? Se, na verdade, a figura tiver 4 lados, se a figura tiver 4 lados, né, ela vai ser chamada aí de quadrilátero. Um exemplo de quadrilátero seria esse exemplo dessa figura que eu vou desenhar aí para vocês aí, que é um losango, é um quadrilátero, né? Outro exemplo de figura aí que também é um polígono é o pentágono. O que é um pentágono? É uma figura de 5 lados. Um exemplo, né? Essa figura plana aqui, ó, ela tem 5 lados, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa figura, ela é um pentágono aí, né? O que é um hexágono? É uma figura de 6 lados, tá? A figura de 6 lados, vou tentar desenhar aqui para vocês, olha só, um exemplo, né? A figura de 6 lados seria essa daqui, tá? Ficou muito perfeito, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados. Essa figura é um hexágono, né? A gente também tem um heptágono, que tem 7 lados, é um pouquinho mais difícil de desenhar. O octógono, que é essa figura aqui, ó, né, que não é tão difícil de desenhar, mas dá pra gente desenhar aí, se a gente quiser, né? Ela tem 8 lados, por isso que chama octógono, né? Ela é uma figura muito conhecida aí, né? Os lutadores de MMA, né? Eles lutam num palco, vamos dizer assim, né? Que tem esse formato aí, que é um formato de octógono. E além disso, a gente também tem o eneágono, né? Que é 9 lados. Então a gente tem o eneágono. A gente tem aí esse eneágono 9 lados, né? A gente tem o decágono, né? Que como o próprio nome deca, né? Vem de década, tem 10 lados, né? Então, pessoal, aí a gente tem aí uma infinidade aí de polígonos, né? O nome dos polígonos, né? A partir aqui na verdade, do quarto ou do quadrilátero para frente, né? A gente acrescenta, na verdade, a palavra gono aí, né? No prefixo aí. Penta significa 5, hexa 6, hexa 7, octo 8, e a gente acrescenta apenas esse prefixo aí para dar a quantidade de lados, e gono significa lados, tá? Então, de forma geral, esse gono significa lados aí, beleza, pessoal? Então, vamos aí agora para uma outra ideia, que é a ideia do que é um polígono regular, tá? A gente vai chamar, pessoal, esses a gente vai usar com muita frequência, tá? A gente vai falar que um polígono convexo, pensa só nos convexos, hein? Aqueles lá que quando a gente pega, olha só, vou lembrar com vocês novamente aí, ó. Pensa num polígono, né? Quando você pega uma reta sobre qualquer um dos lados, pensa aqui numa reta sobre qualquer um dos lados, né? Se eu pegar essa reta em qualquer um dos lados, observa que este polígono ficou totalmente de um lado dessa reta. Toda vez que isso acontecer, a gente fala que o polígono é convexo, né?
O que é um polígono convexo regular? Um polígono convexo vai ser regular se e somente se todos os lados são congruentes e todos os ângulos são congruentes. O que significa isso, professor? Significa o seguinte: um polígono só vai ser regular se você olhar para os ângulos dele. Eu vou fazer aqui de vermelho. Ó. Se você olhar para os ângulos dele e os ângulos forem todos iguais, no caso aqui 90 graus, né? E também se você olhar para os lados dele, os lados foram todos iguais também, ou seja, foram todos congruentes. Toda vez que os ângulos forem congruentes e os lados também forem congruentes, a gente vai falar que o polígono ele é um polígono regular, convexo regular, tá? No caso, então, a gente tem que o quadrado, né? O quadrado é um polígono regular. A gente também tem aqui essa outra figura, que é um triângulo, né? E vocês podem observar que esse triângulo ele tem três ângulos iguais. Esses três ângulos aqui têm a mesma medida. E também tem três lados de mesma medida. Esse triângulo ele tem um nome, né? Ele é chamado de equilátero. E ele também é um polígono regular. Por quê? Ele tem todos os lados e todos os ângulos de mesma medida. Aí. Já este hexágono que eu desenho aqui embaixo, ele não é regular. Observa por que ele não é regular. Apesar dele ter todos os lados iguais, olha só, aqui todos os lados são iguais, né? No entanto, se você observar, este ângulo aqui, ó, esses ângulos, eles são diferentes. Esse ângulo que eu acabei de destacar para você ali, ele é diferente desse outro ângulo aqui, ó, né? Ou seja, esses ângulos aqui de cima, eles têm a mesma medida. No entanto, esses da lateral, eles não têm a mesma medida. Ou seja, os ângulos de azul têm medida diferente dos ângulos de vermelho. E para que seja um polígono regular, ele tem que ter todos os ângulos de mesma medida. Como ele não tem todos os lados e nem todos os ângulos de mesma medida, ele só tem os lados, a gente classifica ele como não regular, ou seja, um polígono não regular. Ok, pessoal? Então, praticamente é isso. Né? A nossa aula de hoje foi bem breve. Né? Gostaria de agradecer a todos vocês aí e fazer um convite novamente, se você não for inscrito, para que você se inscreva, deixe o seu like aí e acione as notificações para que você não perca as novidades aqui do canal. E o canal Etnomestre by Diego Corte deseja a todos vocês um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula.